Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Esse 25 de dezembro de 2021, o ano está indo embora. Eu quero ler um texto muito conhecido na Palavra de Deus, que se encontra no livro de Número, seu capítulo 11, versículo 21 a seguir, que diz assim: E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou. E tu tens dito: dar-lhe-ei carne, e comerão um mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes baste? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes baste? Porém o Senhor disse a Moisés: Seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra acontecerá ou não. Olha, irmão, aí entra aquela história que nenhum homem foi capaz de seguir fielmente, nenhum homem serviu realmente de exemplo para nós, a não ser Jesus Cristo de Nazaré, que nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou e está à direita do Pai. Todos eles em algum momento tropeçaram. Moisés não só desobedeceu, como no caso da rocha, que era para ordenar, e na sua sufocado pelo tamanho peso da cruz, ele fere a rocha e logo ele feriu o próprio Jesus. Aqui nesse momento o povo estava reclamando a Moisés porque estava enjoado do maná, queria comer carne. E Moisés, quando Deus diz: olha Moisés, tu vai voltar, tu vai dizer ao povo que eles vão comer carne 30 dias direto, comer carne até sair pelo nariz. Moisés olhou para a multidão e Moisés pergunta para Deus se Deus iria matar todas as vacas e ovelhas, e se dava ainda. Moisés diz para Deus que mesmo que Deus matasse todos os peixes do mar, ainda não dava para alimentar o povo. Ele não tinha, naquele tempo não tinha assim, uma visão geográfica que nós temos hoje da imensidão do mar. Certo é que Deus compreendeu a loucura de Moisés, sufocado pelo peso da cruz. É por isso que eu digo que Deus, devemos tomar muito cuidado como estamos falando, porque Deus ele vai peneirando, Deus vai somando o que você está fazendo. E Deus sabia e sabe o meu e o teu avanço e recuo. E no caso de Moisés, Moisés era um homem muito sábio, paciente, um homem que dera conselho ao próprio Deus e Deus o acatou o conselho de Moisés. E neste momento, o peso da cruz que o sufocava, o clamor de uma multidão de mais de 3 milhões de pessoas, sob a direção de um único homem até aquele momento, levou Moisés a duvidar de Deus. Moço, é bom tomar cuidado porque às vezes a dor e o problema do momento faz com que o homem perca a visão. Vamos dar um exemplo. João o Batista, o maior homem segundo Jesus que já pisou na face da terra. O homem que
A terra no nascer foi programado. João não foi uma criança qualquer, foi programado por Deus para nascer. Não, ele já veio desde o ventre da sua mãe, que ele não ia comer, não seria um homem normal. João o Batista não foi um homem normal. Foi um homem que veio se alimentando apenas de mel silvestres e um tipo de gafanhotos encontrado só lá no Oriente Médio. Foi ele que Deus escolhera para ser o seu precursor, o seu desbravador, o preparador do caminho para Jesus. É ele que disse: o Espírito Santo que me ordenou a batizar, disse aquele a quem tu ver o Espírito Santo descer em forma de pomba e pousar sobre ele, a isso batizai. Certo. Ele é o mesmo João que diz, ele fala de Jesus para os discípulos, e ele, certo dia, ele encontra Jesus e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o mesmo João que diz: eu vi o Espírito Santo descer em forma corpórea de pomba e pousar sobre ele. Entretanto, quando ele foi preso por Herodes, estava no cárcere, antes da sua morte. João foi invadido por uma dúvida profunda e ele já não sabia mais se aquele homem era Jesus. E ele pegou 2 dos seus discípulos de fé, disse: vai até ele, e lá pergunta a ele se é ele ou se esperamos outro. E Jesus disse: vem e vê. E Jesus fez todos os milagres, disse: volta e diz para João o que tu viu e o que tu viu. Então, o momento de João fez com que isso acontecesse. E não foi diferente com Moisés. Moisés, sufocado pelo peso da cruz, pela angústia de uma multidão inconformada, de uma multidão ingrata, que apesar de ver tudo o que Deus o fazia, logo mudavam como as ondas do mar, como o vento que muda de direção. E quando Deus avisa para o povo, manda avisar o povo que vai comer carne por 30 dias, Moisés duvidou de Deus. E Moisés diz: Senhor, tu diz que vai dar carne a esse povo para comer 30 dias. Senhor, tu matarias as ovelhas e vacas que o bastes. Senhor, se tu matasse todos os peixes, observe a expressão de Moisés. Moisés diz, e disse Moisés: 600 mil homens. Moisés estava se referindo só aos homens de guerra. De pé é este povo, no meio do qual estou. E tu tens dito: dar-lhe-ia carne, e comeria um mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que os bastes? Ou ajuntar-se-ão para ele todos os peixes do mar que lhes bastem? Deus que conhece o coração de Moisés, sabia que não era apenas uma falta de fé ou falta de conhecimento, mas era o peso da cruz que o sufocara. Deus não questionou Moisés. Deus não repreendeu Moisés. Mas Deus disse o seguinte: porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora, pois, verás se a minha palavra acontecerá ou não. E para que surpreender-se a todos, para que não houvesse nenhuma explicação lógica, a física, a metafísica pudesse explicar, nenhum mecanismo, a Bíblia diz que veio um vento oriental e trouxe codornas do deserto? Não. Trouxe codorna do mar e cobriu todo o arraial dos israelitas com a altura de 2 côvados de altura e a caminho de um homem por 2 dias. Então, provavelmente, um raio quadrado aí de
de mais de 200 quilômetros quadrados. Quilômetros quadrados, estou me referindo a quilômetros quadrados. Mais de 200 quilômetros quadrados. Com 2 côvados de altura de codornas. E aí a palavra de Deus se cumpriu ou não se cumpriu? Então, Deus poderia ter repreendido, mas Deus fala com o homem de acordo com o seu coração. Quando que vemos o exemplo, vemos como Deus foi duro com Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque Paulo estava arrogante. Veja como Deus falou com Elias, em profunda depressão, se escondendo, tentando fugir de si mesmo, porque de Deus não se esconde. Tentando entrar numa caverna, talvez para morrer de fome e sede. E a Bíblia diz que houve um fogo, Deus não estava no fogo. Houve um vendaval, Deus não estava no vendaval. Houve um terremoto, a Bíblia diz que Deus não estava no terremoto. Depois de tudo aquilo, uma voz mansa e delicada perguntou: o que faz aqui, Elias? Deus fala com o homem de acordo com a capacidade que ele está para ouvir. Pense nisso. A dor que o homem está passando pode tirar a visão do Senhor. É bom que oremos, peçamos a Deus direção. Boa noite.